Necessário é buscar fazer a vontade de Deus. Necessário é ter obediência à palavra de Deus. O Brasil está contaminado. E sabe o que falta para que a cura possa vir sobre não somente esse país, como no mundo? O que falta é o temor de Deus, é a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se o homem se humilhar perante a Deus e clamar a Ele os ouvirá e desviará de si então, de sobre as suas vidas, de sobre a sua casa, as pragas que foram lançadas. Essa praga que está espalhada, esse vírus, essa pandemia, é pela permissão do Senhor Jesus Cristo, é pela permissão de Deus, porque Jesus está voltando. Esse sinal é só para dar uma estremecida, só para dar uma chacoalhada na terra, para ver se assim o homem acorda e cai em si, só para ver se despertam e se acordam, porque ainda há mais 9 pragas pela frente, ainda há coisas para acontecer que a Bíblia diz que o homem vai desmaiar, de tanto terror, de tanto pavor, de dor, vão desmaiar. Antes que Jesus venha, a Bíblia fala que o sol não vai dar mais a sua luz, a lua vai se converter em trevas, ou seja, a terra vai se escurecer, vão dormir e acordar, vai estar escuro. Ainda não é o fim. Se eu afirmar para você que nós estamos vivendo o tempo do fim, eu sou um mentiroso, um filho do diabo. Se eu afirmar para você, a palavra do Senhor, a qual nós estamos vivendo agora, é o princípio das dores, é o começo de uma grande tribulação que a terra está enfrentando agora. A terra entrou agora no processo do princípio das dores. É isso que nós estamos enfrentando. É só o princípio. Vocês lembram o que aconteceu lá no Egito? Quando Deus estava libertando o povo hebreu das mãos de Faraó. Quando Moisés e Arão foi no nome do Senhor dos Exércitos para libertar o povo que estava cativo, sendo escravizado por Faraó. Deus enviou na terra do Egito 10 pragas, porque o coração de Faraó estava endurecido. Deus mandava saraiva, Faraó não libertava o povo. Deus mandava peste, o povo era contaminado pela peste, e Faraó não deixava o povo embora, escravizava o povo. Deus fazia a terra tremer, mandava gafanhotos, mandava escorpião, converteu a água em sangue, o céu se converteu em trevas, e Faraó não deixava o povo embora. E se você olhar em tudo isso, o povo de Deus que estava lá cativo na mão de Faraó, não aconteceu nada sobre ele. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: olha, passa o sangue do cordeiro na porta de suas casas. Passa o sangue do cordeiro na porta de suas casas, porque à meia-noite, na virada da noite, eu vou passar lançando pragas sobre o Egito e sobre Faraó. E aqueles que tiver o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor, Deus, passará sobre eles e não deixará praga nenhuma atingir eles. E ali nós vemos que Faraó e todo o Egito foi contaminado pelas pragas que Deus tinha enviado no Egito. Mas Deus guardou os deles, os que tinham o sangue do cordeiro estavam guardados. E a Bíblia diz que dano nenhum aconteceu sobre eles. O sangue do cordeiro nos purifica de todo mal, nos guarda. O sangue do cordeiro é o sangue de Jesus Cristo. E você precisa ter o sangue do cordeiro sobre a sua vida, para que você esteja guardado, você e sua família, e dano algum não venha atingir nenhum de vocês. Como diz no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22 diz o seguinte. Apocalipse 22 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as tuas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelo portão de entrada. Ouviram? O sangue de Jesus Cristo. Para poder alcançar a nossa vida, necessário é arrependimento dos pecados, largar a droga, largar a prostituição, largar a safadeza de ficar se deitando com várias pessoas, casando, se descasando, adulterando,
usando a boca para se embriagar. Necessário é o homem se arrepender, para que o sangue do Cordeiro possa purificar você e eu de todo o mal, para que o sangue do Cordeiro esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Necessário é um conserto, necessário é tomar uma posição de deixar o pecado de lado, que é o pecado que está trazendo sobre este país maldição. Se esse país fosse de Deus, se o Brasil tivesse na mão de Deus, se o Brasil adorasse a Deus e se fosse de Deus, não estaria contaminado não, estaria guardado, não teria praga nenhuma sobre nós. E se vocês olharem, a praga, ela está contaminando quem? É político corrupto, é cantor que só sabe cantar músicas que incentivam a prostituição, que levam um monte para a embriaguez, que levam um monte de pessoas para o abismo terrível do inferno. São pessoas que zombaram de Deus, que estão sendo contaminadas agora. Não é os servos de Deus, não é criança pequena, não é bebezinho, porque esses estão guardados pelo sangue do Cordeiro, os que fazem a vontade de Deus. E os pequeninos que são inocentes, que não têm sangue, que não são culpados do sangue dessa terra que é derramado, esses que estão guardados. Então, o que está acontecendo na terra é isso. A terra só está sendo sacudida. É só um sinal para despertar muitos. Deus está trabalhando, está libertando um povo. Em meio a tudo isso que está acontecendo, Deus está trazendo um povo muito distante. A China sempre adorou o dragão, sempre adorou o diabo, que está escrito lá em Apocalipse. O dragão que está em Apocalipse representa Satanás, representa a besta que foi aprisionada. E a China tem como Deus o dragão e Buda. Se você olhar para a China começa agora a fazer distribuição de Bíblia. A Itália começa a abrir os olhos. A Itália sempre adorou imagem de escultura, sempre teve ídolos sobre si, dominando sobre aquele povo. Ou seja, o diabo sempre dominou sobre a terra. E Deus está querendo o quê? Libertar o povo, resgatar o seu povo da mão de Satanás, da serpente astuta. Deus está querendo resgatar o povo da servidão do pecado. Essa é a escravidão que o homem está. Como eu li para vocês em Romanos capítulo 6, e no último versículo, que é o 23, diz: o salário do pecado é a morte. Os que estão morrendo agora é os que pecaram a vida inteira e não se arrependeram de forma alguma, mas antes permaneceram em suas práticas terríveis, inflamando a ira do Deus poderoso. Os que estão morrendo agora nesta hora são esses, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e tem um espírito chamado Exu da morte. Esse espírito é o que vem para buscar a alma daqueles que vivem no pecado, e é esse espírito que está rodeando o planeta que se chama Terra. Esse espírito chamado Exu da morte, ele está rondando o planeta Terra. A morte está rondando o planeta Terra. Esse país está sendo rodeado por espírito da morte. E se de maneira alguma o homem se arrepender, de maneira alguma o Senhor tirará de sobre vós a espada que está desembainhada, a espada que está passando na terra. A espada de Deus não é para matar justo, não é para matar inocente, não é para matar criança, não é para matar homens que servem a Deus, que se esforçam para servir a Deus. A espada de Deus está fazendo o quê? Uma separação entre joio e entre trigo, justo e injusto, verdadeiro, falso, mentiroso e verdadeiro, bodes e ovelhas. A espada de Deus está separando. Para o lado da esquerda, todos aqueles que servem ao diabo, os bodes. Do lado da direita, os que servem a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem do lado da esquerda ouvirão da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu não vos conheço. E a Bíblia diz que esses serão lançados no lago de fogo, enxofre. Essa é a segunda morte. Essa é a condenação final. Então a espada de Deus está passando na terra. Deus está cortando os que estão do lado da esquerda, os adúlteros, mentirosos, drogados, bêbados, que
e não se arrependerem, passarão pela espada de Deus, ouviram? Enquanto o Brasil não reconhecer que só o Senhor é Deus, Deus não trará sobre esse país a cura, não vai arrancar com as tuas mãos a doença que está inflamando esse país. Enquanto não dobrarem o joelho e clamarem justiça de Deus e buscarem ao Senhor, Deus não retirará de sobre esse país a pestilência que está contaminando o país. E se você não sabe, em Mateus capítulo 24, versículo de número 6, Jesus falou que haveria pestilência sobre a terra. No livro de Lucas também fala. Jesus fala que haveria pestilência sobre a face da terra. Quando fosse chegado então o grande dia da sua vinda, quando estivesse próximo o dia da vinda do Senhor Jesus, Jesus disse que haveria fome, haveria terremotos em várias partes, haveria pestes em todas as partes do mundo. Jesus já tinha alertado. É por isso que muitos estão sendo surpreendidos com peste na terra, porque não estavam preparados. Mas a Bíblia já tinha alertado, já estava sendo previsto que isso aconteceria. Então, enquanto o homem não se arrepender, Deus não trará cura sobre essa enfermidade, sobre este país. A partir do momento em que o povo se humilhar e parar de se exaltar, se humilhando diante de Deus, buscando a providência de Deus, Deus trará providência sobre este país. Vocês estão ouvindo? Orem, busquem a Deus, e Ele trará providência sobre esse país, orando e buscando então se arrepender. O primeiro passo é arrependimento. O segundo passo é confissão dos seus pecados, confessando também a Cristo. A partir do momento que vocês confessarem diante do Senhor os pecados, o Senhor os perdoará. O Senhor virá dos céus com misericórdia e derramará a graça dele sobre a sua vida. A praga desse mundo vai ser tirada se vocês buscarem a face de Deus, se humilhando. O país a qual se chama Brasil, esse país tem como Deus Maria, tem como Deus Aparecida, tem vários deuses espalhados por aí, assim como tinha nos tempos do Egito. Tinha Deus de Baal, tinha Deus de Moloque, tinha Deus para agradar a todo mundo. E sempre Deus abominava aquelas imagens que eles traziam consigo. O Brasil não tem Deus como seu único Senhor. E se o Brasil não reconhecer que só o Senhor é Deus, o Senhor não os ouvirá e não retirará de sobre vós a praga. Ouviram? Deus não está querendo, não é de vocês sacrifício. A Bíblia fala que Deus quer obediência e não sacrifício. O Brasil foi convocado a fazer um jejum. E o que eu tenho a pronunciar sobre isso? O jejum do homem só é respondido quando o homem está disposto a largar o pecado. O jejum do homem, daquele que jejua buscando algo de Deus, só é respondido quando Deus vê no coração dele justiça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que hoje você está jejuando, mas amanhã você pretende voltar às mesmas práticas, voltar a se embriagar, voltar a mentir, se prostituir e adorar a pedra e o pau, Deus não vai responder esse jejum. Ouviram? O que Deus quer é jejum de arrependimento. Ou seja, primeiramente obediência que Deus quer, para que Ele possa os ouvir. Primeiramente obediência e temor. E aí sim, quando tiverem fazendo a vontade de Deus, Deus responderá do alto céu o jejum que o homem fizer. Então, busca ao Senhor, busca a face de Deus, busca arrepender-se enquanto ainda há tempo, porque a esperança há enquanto tem vida. O Senhor desde já, Ele está disposto a ouvir a nossa oração, se tiver então em nosso coração arrependimento. Essa quarentena não foi férias que Deus deu para ninguém, não é férias. Vocês têm que compreender o que está acontecendo. É o momento que Deus permitiu que acontecesse então, para que o homem tivesse tempo para poder buscar Deus, porque vocês vivem sempre ocupados, sempre muito ocupados, sempre buscando dinheiro,
sempre buscando se divertir, buscando entretenimento. Vocês nunca conseguem parar e ter um tempo para separar para Deus. Deus agora deu esse tempo para vocês. São 30 dias, são 40 dias, para que vocês possam, então, buscarem a Deus, buscarem a presença de Deus, para que assim, então, vocês possam alcançar o perdão de Deus, para que assim, então, vocês possam alcançar a salvação, a vida eterna. É tempo de cair a ficha, Jesus está voltando. O sinal que está acontecendo aqui agora é um sinal da vinda de Jesus. Embora seja que não é chegado o fim ainda, é o princípio do fim. E coisas piores sobrevirão sobre a terra ainda. Terremotos virão, grandes catástrofes virão, mais pestes ainda virão pela frente. Ainda tem muitas coisas para acontecer ainda pela terra. É só o começo. Jesus está alertando vocês, para que vocês novamente não venham ser surpreendidos quando passar esse coronavírus, para que quando for achada a cura desse coronavírus no planeta Terra, vocês não venham ser surpreendidos com um terremoto, para que vocês não venham ser surpreendidos com rumor de guerra, com guerras que sobrevirão sobre este país e sobre este mundo. Jesus está os dando uma chance. Se buscarem ao Senhor, se humilharem, Deus os ouvirá. Se vocês buscarem ao Senhor, vocês encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração, quando de todo o coração vocês buscarem, clamarem do alto céus, o Senhor os ouvirá e vocês os encontrará. É tempo de vocês buscarem conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Deus não nos tomará por inocente, se nós não tivermos conhecimento da palavra de Deus. Como assim? Muitos pensam, eu não conheço a palavra de Deus. E muitos pensam, eu não vou buscar, porque se eu buscar eu tenho um compromisso. E aí muitos pensam que por não conhecerem a palavra de Deus, não serão julgados, porque acham que serão colocados como inocentes na presença de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia diz que Deus não tomará vocês por inocentes, senão por não buscarem conhecer a palavra de Deus. Em Romanos, capítulo de número 1, versículo 27 diz: não buscaram ter conhecimento de Deus, por conta disso Deus os entregou a um sentimento maligno e perverso. Entenderam? Compreenderam? A Bíblia diz que o homem não se interessou, não quis conhecer a Deus, mas antes buscaram o quê? Prostituição, embriaguez, malignidade, só buscaram o pecado. A Bíblia diz que Deus os entregou, ou seja, Deus os entregará para o sentimento que está em seu coração. Se o teu coração não desejar conhecer a Deus, se em teu coração você não buscar a Deus, Deus não os tomará como inocente, mas antes os entregará para a condenação. Compreendam isso. Isso é o livre-arbítrio. Vocês têm que compreender que livre-arbítrio e salvação é coisa totalmente oposta e contrária. Livre-arbítrio é uma livre escolha que você tem para pecar à vontade, para fazer seus próprios caminhos, escolher o que você vai fazer da sua vida. E salvação requer de você obediência. Salvação requer de você e de mim obediência à palavra. Obediência à palavra. Por isso que nós temos que conhecer. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, porque ela é a palavra que nos liberta. É a palavra que libertou eu das drogas. A palavra que liberta o homem do crack. É só a palavra, só o conhecimento, o simples conhecimento da palavra de Deus liberta o homem da cocaína, liberta o homem da escravidão, da cachaça, liberta a mulher lá da prostituição, tira a mulher do prostíbulo quando ela conhece a verdade. Homens se entregam a Deus quando conhecem a verdade. É isso que Jesus estava falando. Conhecereis a verdade vos libertará das mãos do diabo, do pecado, a servidão, a escravidão que o pecado traz sobre vocês, o jugo pesado que o pecado traz sobre o homem. É a palavra quem liberta.
Enquanto não